Sabia que estamos nos 21 dias de ativismo contra o racismo? Não? Vinheta. Rapaziada, eu sou o Murilo. E eu sou o Brendo. No mês de março até o dia 21 são comemorados 21 dias de ativismo contra o racismo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a presença entre os negros, pardos e indígenas nas eleições de 2014 e 2018, em comparação aos outros países. O número de deputados negros, soma de pardos e pretos, segundo o critério do IBGE, cresceu quase 5% na eleição de 2018 em comparação com 2014. Mas o grupo continua subrepresentado na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho da população. Por exemplo, dos 513 deputados eleitos, 385 se autodeclararam brancos, 75%, 104 se reconhecem como pardos, 20,27%, 21 se declaram como pretos, 4,9%, 2 amarelos, 0,389% e 1 indígena, 0,19%. Inclusive, essa é a primeira vez que uma mulher indígena, Joênia Wapichana, da Rede RR, é eleita deputada federal. A primeira vez que o indígena chegou ao posto foi em 1982, com a eleição do cacique Chavante Mário Juruna, pelo PDT do Rio de Janeiro. Em relação às eleições de 2014, o número de deputados negros, pretos mais pardos, subiu cerca de 5%, representando 24,36% da composição da Câmara. Em 2014, dos 513 deputados eleitos, 410 se autodeclararam brancos, 79,92%, 81 se diziam pardos, 15,78% e 22 pretos, 4,28%. Os negros representavam A bancada federal eleita para a próxima legislatura é composta por 80% de homens brancos. Entre os eleitos, 15,8% se declaram pardos e apenas 4,1% pretos. No caso das mulheres, elas representam quase 10% da Câmara dos Deputados no início de 2015. No conjunto de deputados, as pardas serão 1,6% e as pretas 0,6%, e nenhum índio foi eleito. Com um total de 20 senadores e 81 mulheres na Câmara dos Deputados, o Congresso dos Estados Unidos nunca foi tão feminino quanto atualmente em sua história, resultado de um esforço apoiado pelos democratas para eleger mulheres para atuar como legisladoras. O contingente feminino conquistou 7 assentos a mais do que na legislatura anterior, somando um total de 101 dos 535 existentes. Esse número tem aumentado a cada eleição, depois de um salto histórico em 1992, ano da eleição do presidente democrata Bill Clinton. O número de não brancos eleitos entre os democratas também aumentou, ilustrando o crescimento da diversidade muito à frente do seu adversário, o Partido Republicano, que ainda é dominado por brancos do sexo masculino. Na Câmara dos Representantes, uma das duas que compõem o Congresso, um total de 43 negros, 35 hispânicos, 11 asiáticos foram eleitos em 6 de novembro, de um total de 435 membros. Todos os negros são democratas. No Senado, 16 das 20 mulheres eleitas são democratas, 3 a mais do que no período anterior. Mas, nesta Câmara, onde os senadores individuais têm mais poder do que os deputados e são eleitos para um mandato de 6 anos, 2 republicanos são latino-americanos, incluindo o popular Marco Rubio, de origem cubana. E o único senador negro também é um republicano, Tim Scott. Cada eleito deve assumir suas funções nesta quinta-feira durante a cerimônia de posse do 113º Congresso americano. O equilíbrio político do Congresso não se alterou em relação às eleições passadas. A Câmara ainda é controlada pelos republicanos, que têm 235 dos 435 assentos. No Senado, no entanto, os democratas detêm a maioria com 55 das 100 cadeiras. Boa noite. Os Estados Unidos elegeram nesta terça-feira, do dia 7 de novembro de 2018, 95 mulheres para a Câmara dos Representantes, e pelo menos 13 dessas foi para o Senado, o que leva a representatividade feminina a um recorde astronômico de 22% das cadeiras do Congresso, um aumento significativo de 2% em relação à presença atual, segundo a última apuração. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E não se esqueçam que a luta contra o racismo é todo dia.
Reflita. Valeu!